Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos começar falando um pouquinho sobre a placenta prévia, tá? Eu mostrei uma imagem na última aula e vocês conseguiram observar a posição da placenta em determinadas situações. E no caso da placenta prévia, a gente consegue observar que a placenta fica bem na região do colo do útero. E aí o que pode acontecer? Essa placenta, ela pode obstruir parcialmente ou totalmente o colo do útero, tá? E aí, efetivamente, pode interferir na hora do parto vaginal. Esse parto pode não acontecer por via vaginal, se tiver alguma complicação, né, devido à placenta prévia, ou pode acontecer tendo um pouco de complicação para a mãe, para o bebê, algum tipo de sofrimento, tá? Ou pode acontecer normalmente também, que já existem partos com a placenta prévia, partos vaginais, que ocorreram de uma maneira tranquila, tá? Mas existem alguns riscos e também existem alguns fatores de risco, tá? E quais são esses fatores? Partos prematuros, tá? Outra situação também, se a mãe, né, já teve alguma cirurgia anterior, por exemplo, alguma cesárea anterior, principalmente se essa cesárea precisou remover alguma porção do útero, tá? Mães acima de 35 anos também é um fator de risco. E um dos principais sinais e sintomas é o sangramento, tá? Esse sangramento ele ocorre normalmente a partir da segunda metade da gestação, tá? Então, o aspecto desse sangramento é um sangue vermelho, brilhante, tá? Um sangramento vaginal. E ao longo da gestação, vai intensificando um pouco mais esse sangramento, podendo ocorrer hemorragia, tá? Por isso, um dos principais cuidados é que a mãe mantenha repouso total até a hora do parto. E, possivelmente, esse parto vá se encaixar nos padrões para que ocorra uma cesárea, tá? Isso não é regra, como já comentei com vocês, mas na maioria dos casos, recomenda-se uma cesárea. O principal risco, né, pessoal, que pode ser causado pela placenta prévia é o parto prematuro do bebê, tá? E isso não é legal, porque vai acabar prejudicando a saúde do bebê, tá? Quando ele não está maduro, não está pronto para poder nascer, lembrando, né, com a situação do pulmão do bebê, ele demora a amadurecer, né? É um dos últimos órgãos que amadurece. E quando essa criança nasce prematura, ela vai nascer com baixo peso, possivelmente, tá? Vai nascer, pode desenvolver algum tipo de problema pulmonar devido à prematuridade do pulmãozinho dela. Provavelmente, né, normalmente quando a criança nasce prematura, baixo peso, né, ela não vai ficar com a mãe, ela já vai para a UTI neonatal. Quando eu falo baixo peso, é abaixo de 2 quilos, tá? E de qual maneira que essa placenta vai prejudicar na hora do parto, principalmente parto vaginal? Ela vai ficar presa, tá? Numa parte do útero. Então é como se ela ficasse metade tentando se soltar e metade presa à parte do útero. E aí não vai dar para passar os dois juntos, né? Bebê e placenta que está obstruindo a passagem, tá? Por isso que ela vai dificultar a saída do bebê na hora do parto vaginal. Ah, Nicole, e como que a gente consegue fazer o diagnóstico, né? Como que é diagnosticada a placenta prévia? Então, normalmente, a partir da 20ª semana de gestação, já começa o sangramento vermelho vivo, tá? Então, já é um dos sinais. E aí, para constatar se realmente há placenta prévia ou não, o médico vai solicitar e vai realizar uma ultrassonografia, tá?
Essa ultrassonografia ela pode ser por via vaginal ou pode ser por via abdominal. Ambas dá para identificar se há placenta prévia. A mulher que já teve um parto com a placenta prévia, né, ou uma gestação, pode engravidar de novo? Depende de alguns fatores, tá? Existem algumas situações que podem determinar problemas para a mãe e para o bebê, como ruptura uterina, tá? Por conta dessa obstrução, fica forçando. Muitas vezes, pessoal, não é diagnosticado antecipadamente a placenta prévia. E aí, se for induzir, né, um parto vaginal, o que vai acontecer? Pode causar ruptura uterina, né? Por causa da força, da pressão que o bebê está fazendo na hora da expulsão e da força da placenta que está presa ao colo do útero, tá? Então, pode ter ruptura uterina, pode ter anemia, porque aí a mãe, como ela tem muito sangramento, né, podendo virar uma hemorragia, pode ter anemia, tá? E anemia pode causar problemas para a mãe, para o bebê, podendo provocar o parto prematuro, tá? Colocar a vida da mãe e do bebê em risco. Então, ela até pode ter mais uma gestação, mas tem que observar se não tem nenhum tipo de complicação dessas que eu comentei, que ficou, né, do último parto ou da última gestação. Eu falo última gestação porque às vezes, pessoal, infelizmente, a mulher fica gestante, mas não finaliza o parto, o bebê acaba, o feto acaba morrendo, o bebê acaba morrendo, ou antes ou depois do parto, tá? Na hora do parto. Então, por isso que eu falo gestação ou parto, tá? Com relação à dor, tá? Se vocês estiverem se perguntando se quem tem placenta prévia tem dor. Algumas mulheres já relataram que tiveram algum tipo de cólica, mas dor não é um sinal e um sintoma, tá? Normalmente, o único sintoma que tem é o sangramento, tá? Sem dor, não vai causar dor. Será que pode acontecer algum estímulo que faça essa placenta subir, né? Voltar para o lugar correto? Sim. Com o crescimento uterino ao longo da gestação, pode ser que essa placenta volte ao local que ela deve ficar, tá? Na região superior. Então, até a 20ª semana, tem a possibilidade dessa placenta voltar ao normal. Então, olha só que legal, né? De repente, isso pode acontecer e aí não vai ter mais sangramento, né? Não vai ter mais o risco para essa mãe, tá? Ela vai ser examinada. Então, tem essa esperança. E ela volta, pessoal, sem nenhum estímulo externo, tá? É de acordo com o desenvolvimento, o crescimento uterino que faz a placenta voltar para o lugar que ela tem que ficar. E normalmente até a 20ª semana. Então, isso pode acontecer, tá? É importante lembrar que durante o exame físico realizado pelo médico ou pela enfermeira, existem algumas restrições, tá? Quando for realizar algum exame especular, que vá colocar um espéculo, que vá afastar as bordas vaginais para visualizar o útero, tem que ter muito cuidado, tá? Outra questão é que não pode ser realizado o exame de toque sem saber exatamente a localização dessa placenta, tá? Porque o toque pode romper essa placenta, pode causar mais sangramento, hemorragia, tá? Então, devem haver alguns cuidados, tá? Então, essas são as informações, os cuidados, as orientações sobre a placenta prévia, tá? Qualquer dúvida, vão me falando, vão conversando comigo, a gente conversa e eu esclareço para vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre um outro assunto agora no próximo vídeo, que é um procedimento chamado cerclagem, tá? Não sei se você já ouviram falar ou não, a gente vai discutir um pouquinho sobre eles, tá? Vamos lá?